no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1 ao verso 10. É um texto muito conhecido, bastante conhecido, mas o Senhor nos deu uma palavra, uma direção, e eu quero ser fiel ao Senhor. O texto diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, quero te dar graça, Senhor, por esse momento tão especial, Deus. Eu quero te agradecer, eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo venha fluir, Senhor, que cada um venha entender, que o Espírito Santo venha interpretar esta palavra ao coração de cada um. Fala, Senhor, conosco mais uma vez, em nome do Senhor, amém. Você pode tomar o seu lugar. O texto lido talvez seja o mais conhecido do Evangelho de Lucas. Quem é que aqui nunca ouviu uma canção que vem falar desse texto? Uns 2 anos atrás, um certo cantor gospel, ele fez uma canção que narrou, trouxe todo esse texto na canção, e não só ele, mas todos os cantores também evangélicos cantaram essa canção, que foi muito tocada em todas as rádios, programas de televisão, até mesmo cantores seculares cantaram essa música. É a canção que fala sobre este homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? O texto diz, a partir do verso 2, o texto diz alguma coisa sobre ele. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Zaqueu era chefe de cobradores de impostos. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um dos maiorais. Zaqueu era um funcionário do alto escalão da sua época. Zaqueu era um homem conhecido. Passa para mim, por favor, a medida, o 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu, ele desejou ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Com certeza, Zaqueu já tinha ouvido falar dos seus feitos. Zaqueu já tinha ouvido falar dos seus milagres. Então, é natural de nascer no coração o desejo, a curiosidade de saber quem é essa pessoa que tantos falam. Mas o texto diz que Zaqueu não podia ver Jesus por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Talvez assim do meu tamanho, sei. Se eu fosse menor do que eu. Mas Zaqueu, ele fez o que ele podia fazer para ver Jesus. Zaqueu corre adiante, sobe a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu corre adiante, onde Jesus estava a multidão, onde Jesus estava
os seus discípulos, e Zaqueu corre adiante, sobe numa árvore, fica ali esperando Jesus passar. O texto diz que Jesus chega debaixo daquela árvore, olha para cima e fala para Zaqueu descer. Zaqueu desce depressa, porque convém pousar em sua casa. Hoje veio salvação a esta casa. E Zaqueu desce depressa, recebe Jesus com alegria, recebe Jesus com gostoso. E Zaqueu vai aplicar nele mesmo a legislação. Ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus disse para Zaqueu: eu vejo que tu és filho de Abraão. E o que Jesus falou deixou muita gente preocupada, porque quem era Zaqueu? Zaqueu era conhecido como homem desonesto, e Jesus coloca ele no mesmo patamar dos filhos de Abraão, no mesmo nível. Essa é a história que todos nós conhecemos. Zaqueu, um publicano. Zaqueu, um cobrador de imposto. Esse homem, ele tinha 2 características marcantes que me chamou muita atenção. Esse homem, ele tinha a curiosidade e a simplicidade. A curiosidade fez ele fazer de tudo para ver Jesus. O texto diz que ele correu pela rua. E no Oriente não era normal um adulto correr pela rua, apesar de pequeno, era adulto. E era conhecido. Zaqueu corre pela rua. Zaqueu, ele vive talvez a plenitude de Lucas 18, 17. Tem que se fazer como uma criança para entrar no reino de Deus. Zaqueu corre pela rua. E a simplicidade vai fazer com que Zaqueu deixe a sua dignidade, o seu cargo de alto escalão, e vai ver Jesus, vai ter com Jesus. Zaqueu viu Jesus. Sabe, se fosse outra pessoa da estatura de Zaqueu, talvez não faria o que Zaqueu fez. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele deu um jeito. Ele deu um jeito. Que jeito foi esse? Olhar uma árvore lá na frente e subir na árvore. Ele deu um jeito porque ele queria mudar de vida. Ele deu um jeito porque ele queria conhecer Jesus. Ele deu um jeito porque havia uma lacuna dentro dele que só o Senhor preenche. O vazio. Ele era rico, mas a maior riqueza ele não tinha. Ele passou a ter quando ele teve esse encontro com o Senhor. Zaqueu deu um jeito. Sabe, é um outro texto também que eu gostaria de ler para nós. Pode passar o segundo texto que eu te pedi, por favor? Lucas, não, é o outro, é o Lucas 14, Lucas 14, que eu passei para você. Lucas 14, isso, Lucas 14, não, mas não foi só esse que eu te passei não, querido. Lucas 14 fala que um senhor chamou o seu servo e mandou sair às ruas para chamar pessoas para a ceia. 14 a partir do verso 15. É Lucas 14 a partir do verso 15. Isso. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus discípulos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, é preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 jumentos de boi, 5 juntas de boi, e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de casar, por isso não posso ir.
E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu senhor: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Esse texto, ele me assusta. Ele me assusta porque um senhor manda o seu servo convidar para participar de uma ceia, de um banquete. E nós vemos algumas pessoas dando desculpas. Uma deu desculpa porque tinha comprado um campo, uma terra. O outro deu desculpa porque tinha se casado. Eu li uma frase de um homem escritor, repórter, e ele escreveu uma frase bastante conhecida, o nome dele é Caio Fernando Abreu: quem quer arruma jeito, quem não quer arruma desculpas. E eu vi essa frase e eu falei assim, essa frase dá um tema. E o tema é: quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa. O tema é: quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpas. Voltando ao texto de Zaqueu. Zaqueu tinha tudo para dar desculpas. Zaqueu podia dar as seguintes desculpas: eu não, eu sou rico, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu sou chefe dos fiscais, eu não tenho tempo como esses crentes têm. Afinal de contas, eu sou a pessoa do alto escalão, eu sou muito importante, eu não tenho tempo. Mas Zaqueu não deu desculpas. Por quê? Porque ele queria estar com Jesus, ele queria conhecer Jesus, tanto foi e recebeu com alegria. Sabe? Na igreja hoje há um batalhão de pessoas arrumando desculpas. Não veio porque minha esposa está doente, meu esposo está doente. Não veio porque estou trabalhando muito. Não veio porque o carro quebrou. Não veio, mas tem ônibus. Não tem trem? Não, você não mora na Baixada igual a mim, mas tem táxi. Não veio porque estava vendo a votação lá domingo passado, torcendo a favor. Não veio porque o pastor trouxe uma palavra muito dura. Não veio porque sempre dando umas desculpas. Não veio porque o trânsito estava muito pesado. Não veio porque estou fazendo um preparatório. Não veio porque agora eu fiz a prova, fui aprovado, estou no estágio. Não veio porque agora minha carga horária é muito pesada. Desculpas, desculpa, desculpa. Mas o Senhor não aceita desculpas. Eu não queria trazer essa mensagem, essa palavra, mas o Espírito Santo me impulsionou para trazer essa palavra. E eu venho aqui, não como pregador, que eu tenho uma grande preocupação e sempre tenho pedido ao Senhor para que eu seja boca de Deus, não só pregador para proferir a palavra, mas ser boca de Deus. E eu vim aqui de Carlos Chagas, 857 quilômetros, para te dizer que o tempo de desculpa acabaram. Deus não quer que você fique dando desculpas. Aleluia! Deus não quer. Deus não quer. Tem tantas pessoas que poderiam dar desculpa. A Bíblia nos mostra vários personagens que poderiam dar desculpa e não deram. Não veio porque outra desculpa que muita gente tem falado, eu acredito nisso. Eu não vim porque, sabe como é que é? Estamos trabalhando muito a crise. Quem é filho de Deus passa pela crise. Aleluia. Deus honra. Deus honra.
Não veio porque uma outra desculpa, acho que é só lá em Carlos Chaga. Porque eu não vim? Porque meu primo chegou na hora. Estava me arrumando. Não veio porque chegou lá a minha tia que veio lá do norte. Chegou o irmão Joaquim. Irmão Joaquim não chega na hora de estar se arrumando para o culto, irmão Joaquim. Não veio por quê? Nós não podemos dar desculpas. Não podemos. A Bíblia nos mostra, e eu quero falar sobre um grupo de 4 pessoas e um homem. Lucas capítulo 10, agora você pode colocar, capítulo 10, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muito ferimento, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo lugar, por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente o levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Ou outro aqui, que tinha desculpas para dar, mas não deu. Passa o sacerdote, vê o homem caído. O homem caído está aqui. O sacerdote passa de largo, não tem nada para botar. Passa de largo. O levita passa de largo. O bom samaritano, o que ele fez? Ele não passou de largo. Levita e os sacerdotes deram desculpas para não socorrer o homem caído. Mas o bom samaritano, ele não deu desculpa. Ele pegou aquele homem ferido, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedagem e pagou toda a despesa dele. Ele poderia dar desculpa, nem eu sou samaritano, esse é um judeu. Judeu não chega perto de samaritano. Não se gostam, tinham muita desculpa para falar, mas ele não deu. Ele não deu. E é isso que Deus espera da sua igreja nessa última hora. O quê? Para não darmos desculpas. Xaramanassuri andarás. Seremos cobrados por todos os nossos atos. Cada um, diz a Bíblia, que dará conta de si. Não é tempo de darmos desculpas. Se depender de mim, se depender de você, você vai vir e vai trazer aquele que está caído na estrada da vida. Aleluia! Se depender de você, você vem. Deixa de dar desculpa e pega aquele que precisa de ajuda. Há muitas pessoas na estrada da vida precisando da sua ajuda, meu irmão. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco. O barco estava no mar. Enquanto poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Passa. O próximo. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. O texto de Jesus diz que Jesus está numa casa. E aquela casa ali não cabe mais de ninguém. Não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. E um amigo desse paralítico
ele sabe que Jesus está naquela casa. E a casa que Jesus está, há cura. A casa que Jesus está, há milagre. A casa que Jesus está, há paz. A casa que Jesus está, há alegria plena. Aleluia! Jesus está numa casa. E o amigo desse paralítico sabe e vai lá no paralítico e ele pensa, o que eu vou fazer? E consegue mais 3. Ele mais 3. E leva o paralítico até onde está Jesus. E chegando lá não dá para entrar nem pela porta e não dá para entrar pela janela. O que fazer? O que fazer? Quantos motivos eles tinham para não chegar até Jesus? Como que nós vamos chegar até Ele? Ele está no meio. O texto diz que Ele está no meio. Como nós vamos chegar? Pela porta não dá. Pela janela não dá. Sabe, mas tinha um dentre os 4 que enxergava com os olhos de Deus. Que via a solução. Quem enxerga com os olhos de Deus vê a solução. Quem enxerga com os olhos de Deus vê paralítico espiritual e fisicamente andando. Quem enxerga com os olhos de Deus não vê uma prostituta, vê uma ex-prostituta. Quem enxerga com os olhos de Deus vê a solução para aquele que está à margem da sociedade. Um dos 4 enxergava com os olhos de Deus. Existe uma solução. Não vamos dar desculpa. Qual é, amigo? Colocar por cima. Aleluia. Quando não tem desculpa, o milagre acontece. Quando não tem desculpa, as portas se abrem. Quando não tem desculpa, as coisas se encaixam no seu devido lugar. Esses 4 não deram desculpas. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Lembrei-me de um fato, vou buscar um pouco atrás, quando eu queria ser jogador de futebol, lá para os anos de 85, pegando esse trem abençoado de Japeri Central, soltava em São Cristóvão para treinar na Gávea, e todo dia, um rapaz sem os 2 braços, com um tabuleiro de bala, ele vendendo bala no trem, e ele dizia, quer bala, quer bala, quer bala, sem os 2 braços, todos os dias, quer bala, e aquilo me chamou a atenção. Tem fatos que você presencia e você nunca mais esquece, e esse foi um deles na minha vida. E eu ali sentado e observando ele, um dia os guarda ferroviários que tinha na época, hoje não tem mais, pegaram o tabuleiro de bala daquele rapaz e quebraram. Jogaram lá na linha do trem. Nós saímos, o pessoal ficou revoltado, mas ninguém tinha coragem de fazer nada. Os guardas foram embora, as balas na linha do trem. Alguém desce, pega o tabuleiro, pega as balas. O freguês fazia o troco para ele. E no outro dia, estava ele lá novamente. Quer bala, quer bala, quer bala, quer bala. O nome dele é Eliezer. Hoje, ele é advogado, tem a carteira da OAB. É membro da primeira igreja presbiteriana de Gero Pedreira. Eliezer. Tinha ou não tinha motivo para dar desculpa e parar? Mas ele não deu. Ele não deu. Hoje é doutor Eliezer, mas como você fez faculdade, já tinha um adaptador, escrevendo com a boca. Aleluia! Quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpas. Aleluia! Para fechar, fui visitar a irmã mais antiga da igreja, da congregação de Carlos Chagas. 82 anos. Irmã Orlinda, está o vídeo aqui, podia ter. Que coisa ali, você vai visitar, ela mora na roça, numa casa tão simples, mas um coração transbordando de alegria. Você chora de alegria quando conhece a irmã Orlinda. Pastor Guinaldo esteve lá comigo. Que alegria! Parece que Jesus está ali, pessoalmente, naquela casa 24 horas. Aí eu pergunto a ela,
Como que a senhora vai para a igreja, 25 quilômetros da igreja, para chegar na estrada, 3 quilômetros de chão? Ah, eu vou andando, pastor. Eu vou andando, cantando, qual o hino que ela canta, né? Tu lembra, não? Ele resolve os meus problemas. Ele resolve, cantando esse hino. Está aqui, ó. Se der, podia botar lá, nós filmando ela cantando. Que coisa linda. E ela disse, eu saio daqui, vou rompendo, pastor. Eu vou rompendo, pego a estrada e vou cantando. E alguém me dá carona, se não tem, lá não tem ônibus circular. E ela chega na igreja, dia de ceia, ela fica assim ansiosa para entregar o dízimo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Enquanto isso, alguns que moram na rua Calçada, ganhamos uma Kombi abençoada, seminova lá, do irmão da igreja aqui. A Kombi vai buscar o pessoal que mora no centro ali. E alguns não deixam de ir na igreja porque a Kombi passou e ele não se arrumou. Quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpas. E essa mesma pessoa que não vai, porque a Kombi passou mais cedo, vai trabalhar todo dia sem Kombi. Eu fico, essa Kombi aqui é uma benção, mas ela... Meu irmão, Deus me trouxe aqui para falar com você. Não dê mais desculpa. Nunca mais dê desculpa, porque Deus não aceita desculpas. Deus quer uma igreja ativa, uma igreja fervorosa, uma igreja pronta a estar presente e trazer mais um. Dê um aplauso ao Senhor, como diziam os irmãos, até que o Senhor me deu.